Imagine uma terra misteriosa de cavernas inexploradas habitadas por crocodilos. Florestas afundadas cercadas por picos lacerantes, onde criaturas únicas percorrem um perigoso caminho em condições extremas, com um olho no passado e outro no futuro. Vivendo em uma terra de árvores invertidas, florestas afiadas e uma selva impenetrável. Este não é um mundo de fantasia, mas é um mundo incrível, onde a natureza vive livre. A incrível Madagascar. Madagascar, ilha à deriva. Isolada a 400 quilômetros da costa leste da África, está a ilha tropical de Madagascar. É a quarta maior ilha do planeta. Ela abriga uma variedade impressionante de paisagens, desde exuberantes florestas tropicais até áreas semidesertas. Madagascar é também a ilha mais antiga do mundo, tendo se originado ainda no período Jurássico. Sua história começou há 180 milhões de anos. Na época, era parte de um supercontinente conhecido como Gondwana. Mas a atuação de poderosas forças tectônicas ao longo de um período inimaginável de tempo separaram Gondwana, criando os continentes que hoje conhecemos. Madagascar surgiu há cerca de 88 milhões de anos. Separada do resto do mundo por milênios, mais de 90% dos animais terrestres e espécies de plantas de Madagascar não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Plantas jurássicas da época de Gondwana foram as primeiras formas de vida a habitarem a ilha. Isoladas, elas se desenvolveram em espécies modernas únicas, incluindo gigantes icônicas como os magníficos baobás. 6 das 8 espécies de baobás do mundo são encontradas apenas em Madagascar. A vida na ilha criou animais únicos. Linhas ancestrais de criaturas como sapos e alguns répteis foram os primeiros passageiros dessa arca que se adaptaram e sofreram mutações em isolamento. Posteriormente, outros animais chegaram por acaso às suas praias. Sobreviventes notáveis de uma difícil travessia pelo oceano, vindos do continente africano, provavelmente em jangadas de vegetação flutuante. Esses pioneiros descobriram uma ilha com habitats diversos, aos quais se adaptaram rapidamente e onde fizeram um lar. Atualmente, há mais de 100 espécies de lêmures que se originaram deste único evento. Separada do resto do mundo, Madagascar é o perfeito laboratório biológico, onde ser diferente é uma estratégia de sobrevivência.
O clima na ilha é influenciado por uma cadeia de picos montanhosos que corta a ilha de norte a sul. Essa barreira que divide a ilha chega a 3.000 metros de altura em alguns pontos. Apesar das montanhas terem sido criadas por uma atividade vulcânica que seguiu a separação de Gondwana, hoje não há vulcões ativos na ilha. No entanto, os picos que se formaram têm um efeito quase tão dramático nas paisagens que os cercam. Eles criam chuva. O lado leste de Madagascar é exposto a ventos alísios carregados com vapor de água que vem do Oceano Índico. Forçada a passar por sobre as montanhas, essa massa de ar esfria e se condensa em gotas. Densas chuvas caem durante 240 dias do ano ou até mais. As montanhas, de fato, roubam água do restante da ilha. E o resultado é que Madagascar tem regiões climáticas variadas. Desde quentes florestas tropicais ao leste, frias planícies nas montanhas, secas florestas decíduas na costa oeste, até áreas semidesertas ao sul. Cada região abriga formas de vida específicas que se adaptaram para sobreviverem às suas condições adversas. Florestas tropicais virgens cobrem o leste de Madagascar e abrigam mais da metade das espécies encontradas na ilha. O componente vital neste vasto ecossistema é a água. A chuva aqui é prolífica. Mais de 2,5 metros de água caem todo ano, criando poderosos rios. As temperaturas raramente ficam abaixo de 25 graus Celsius, criando as condições perfeitas para árvores tropicais. No dossel da floresta, as folhas formam uma gigante fábrica de energia solar, capturando a luz do sol e transformando-a em alimento. A produção da fábrica alimenta um vasto leque de criaturas. Entre 70% e 90% da vida das florestas tropicais sobrevive longe do chão, habitando o topo das árvores. Lêmures como esses sifacas de Milne Edwards são moradores impressionantes das árvores. Embora se pareçam com macacos, são muito diferentes deles, pois se desenvolveram a partir de um ancestral distante há mais de 65 milhões de anos. Diferentemente dos macacos, eles não têm verdadeiros polegares opositores ou uma cauda preênsil, e seu cérebro é menor. Os sifacas de Milne Edwards precisam cobrir grandes distâncias no dossel para encontrarem folhas, sementes e frutos suficientes. Os ágeis lêmures são os acrobatas da floresta. Os lêmures são um dos grupos de primatas mais diversos e uma em cada 3 espécies vive nas florestas tropicais. Isso significa que a competição por alimento é intensa. Os lêmures da espécie Eulemur rubiventer evitam a concorrência alimentando-se durante o dia e também durante a noite, um dos únicos a fazer isso. Isso os ajuda a criar um nicho próprio. As florestas tropicais a leste também abrigam uma diversidade de répteis que não são encontrados em nenhum outro lugar, como, por exemplo, esse camaleão da espécie Caluma amber, um dos mais raros do mundo.
Espaço é algo muito valorizado no dossel e cada indivíduo deve defender seu precioso território. E esse macho está divulgando sua mensagem ao vivo e a cores. Ele notou um macho subordinado na sua árvore. Ele se estufa e mostra suas cores como um alerta, indicando sua irritação. O residente confronta o intruso. O subordinado adota um tom escuro, indicando que vai recuar. Ele não quer arriscar uma luta. Os camaleões têm dentes ferozes e podem causar feridas com suas mordidas. Suas mandíbulas têm a mesma força que as de um cachorro grande. Por isso, uma luta é algo a se evitar a todo custo. Enquanto o dossel é um lugar de competição e conflito, no subbosque tudo é mais calmo. As árvores acima protegem o chão da floresta, abrigando os habitantes dos níveis abaixo do vento e da intensa luz solar. Mais de 95% da luz é absorvida no dossel, o que significa que pouquíssimo ou nenhum crescimento ocorre no chão da floresta. A maioria dos organismos aqui são recicladores, dependentes do lixo que cai de cima. Mesmo enormes árvores caídas são lentamente quebradas e recicladas por organismos como esses fungos bracket. Nada é desperdiçado. O chão da floresta é um microcosmo único, repleto de criaturas. E é o último lugar onde se esperaria encontrar um camaleão. Eles são especificamente adaptados à vida nos galhos e geralmente não habitam o nível do chão. Os camaleões do gênero Brookesia estão entre os menores do mundo e não medem mais do que a largura de um polegar humano. Essa criatura minúscula tem um truque que o ajuda a superar o obstáculo. Ele usa sua cauda como uma bengala para navegar esse mundo de desafios. Mais de 300 espécies de sapos ocorrem em Madagascar e as florestas tropicais são estufas de diversidade. Nenhum é mais impressionante que os mantelas, cujas cores chamativas alertam os predadores de que são venenosos. Os mantelas não produzem suas próprias toxinas. Sua pele venenosa é resultado de uma dieta de formigas e outros animais invertebrados. Eles estão entre os animais mais tóxicos do planeta. Não são apenas os animais que usam veneno para proteger-se de serem comidos. Na floresta tropical, algumas plantas fazem o mesmo. Algumas espécies de bambu contêm o cianeto tóxico para não servirem de alimento. 3 espécies diferentes de lêmures do gênero Rapalemur vivem na floresta tropical, e cada uma delas é especialmente adaptada para forragear em partes ligeiramente diferentes desse gramado gigante. Para evitar competição, o Rapalemur aureus, também conhecido como lêmure delicado dourado, se adaptou para conseguir comer os brotos do bambu tóxico, mesmo cheios de cianeto. Brotos de bambu compõem cerca de 90% de sua dieta. E eles comem até meio quilo por dia, 12 vezes a dose letal para um animal do seu tamanho.
o suficiente para matar um humano. Como esse lêmure dourado é capaz de tolerar esses níveis de cianeto tóxico, ainda não se sabe. Mas é o que permite que ele prospere entre seus competidores nessas florestas abarrotadas. As florestas tropicais do leste são um dos habitats mais diversos. Uma estufa biológica alimentada pelo sol e pela chuva. Elas criam um forte contraste com as demais regiões da ilha. A barreira montanhosa bloqueia as nuvens repletas de umidade, criando uma sombra de chuva nas regiões oeste e sul. É a estação seca nas florestas de Quirindi. As árvores perderam suas folhas para conservarem água. Estas florestas decíduas são menos diversas que as florestas tropicais ao leste, mas contêm a sua própria variedade única de lêmures. O Sifaka de Verreaux é um dos mais elegantes de Madagascar. Como seu parente na floresta tropical, ele é parte de uma família de lêmures atléticos. Saltar é uma habilidade vital de sobrevivência, não apenas para viajar e buscar alimento, mas também para permanecer sempre um passo à frente dos perigos que o cercam. Predadores patrulham essas florestas secas. Um caçador especialmente criado para perseguir lêmures que compõem mais da metade da sua dieta. A fossa é o principal predador de Madagascar. Embora se pareça com um gato, os mangustos são seus parentes mais próximos. Suas garras retráteis e articulações reversíveis dos tornozelos a permitem escalar. Mas os sifakas já estão no alto do dossel. Desta vez, eles têm a vantagem. A vida nas florestas secas de Quirindi deve suportar de 6 a 8 meses sem chuva. Os rios secam. E mesmo assim, em alguns lugares ainda há água. Essa pequena lagoa é alimentada por uma nascente subterrânea e está atraindo uma multidão. Pássaros da espécie Agopornis canus se aglomeram na beira da água. Assim como os Nezoenas picturatas. Um alcedo vincioides está tentando a sorte. Onde os animais se reúnem, há sempre um olho atento. Um secretário pequeno caça pássaros, sapos e até mesmo lêmures atraídos pela água. Esse é o seu território de caça favorito durante a estação seca. Um drongo da espécie Dicrurus fortificatus se reúne aos outros animais na pequena lagoa.
Nesta época do ano, muitos habitantes da floresta são forçados a descansar durante o calor do meio-dia. Nada é melhor adaptado à seca do que os baobás. Madagascar é conhecida principalmente por seus baobás que se espalham pela região de Quirindi. Estas enormes árvores suculentas guardam água suficiente para sobreviverem aos períodos de seca. Sua casca é coberta por uma cera, formando uma camada protetora que ajuda a prevenir a perda de água. Árvores grandes podem passar de 30 metros de altura, com troncos de 11 metros de espessura que guardam até 120 mil litros de água. Elas são antiquíssimas, conhecidas como a árvore da vida por uma boa razão. Sendo uma das árvores que vive por mais tempo, alguns baobás de Madagascar têm mais de 1000 anos. Árvores maduras são frequentemente ocas e servem de abrigo para alguns animais, como esta família de peneireiros de Madagascar. Eles cronometraram o nascimento dos seus filhotes para coincidir com as chuvas sazonais. Elas trarão uma onda de crescimento e uma explosão de insetos. Mas nessa parte de Madagascar, o clima é imprevisível. Se as chuvas atrasarem, as consequências serão devastadoras para a família de peneireiros. Toda a vida das planícies secas das costas do oeste é governada pela disponibilidade de água. Em nenhum outro lugar, isso é mais evidente do que na parte mais seca da ilha, no deserto ao extremo sul de Madagascar. Localizada nos subtrópicos, essa área permanece seca durante a maior parte do ano, recebendo menos de 400 milímetros de chuva por ano. É uma paisagem antiga, que data de um tempo quando Madagascar inteira era uma terra seca. Das 6 espécies de baobás de Madagascar, a de aparência mais estranha só pode ser encontrada aqui, o baobá gigante. Esta paisagem é severa e implacável. Seu solo arenoso não retém água. E cada planta que vive aqui se adaptou para armazená-la e para se proteger dos animais que roubam suas preciosas folhas. Algumas se defendem com espinhos, como as árvores da espécie Didieria madagascariensis. Embora se pareçam com cactos, elas não são aparentadas. Os cactos formam espinhos a partir de folhas modificadas, enquanto os espinhos dessa árvore crescem diretamente dos seus galhos e hastes. Os habitats arenosos são ideais para répteis como esse lagarto da família Opluridae, parentes distantes das iguanas da América do Sul. Não é só o calor que os mantém em movimento. Um pássaro da família Brachypteracidae está na área. E lagartos são uma grande parte da sua dieta. Mas está quente demais para caçar. Ela vai para baixo da terra para tentar escapar do calor do meio-dia. Conforme ele se intensifica, até mesmo os lagartos desaceleram e descansam à sombra para esperar a pior parte passar. Um tecelão de nuca cinzenta está sentindo o calor, mas por uma razão diferente.
É época de acasalamento e ele deve conquistar uma fêmea construindo o ninho perfeito. Ela tem altas expectativas. Este é o quarto ninho que ele constrói, mas ela ainda não está demonstrando nenhum interesse. Ela está em busca do macho mais adequado para assumir o papel de pai dos seus filhotes e ela escolherá com base nas suas habilidades de construção. Ele não desistirá facilmente. E dessa vez, ele acertou. Talvez ele seja o seu par. A fêmea volta com material para o ninho, prova de que ela tomou uma decisão e achou seu parceiro perfeito. Enquanto os tecelões machos criam a casa, é a fêmea que a mobilia e traz o conforto. Um paraíso doméstico. A chuva até pode cair esparsamente nessa região tão ao sul da ilha, mas uma outra fonte de água é mais previsível, ainda que incomum. O líquen que cobre o lado sul das árvores e arbustos é uma dica da origem da umidade. Ao longo deste trecho da costa, uma corrente de ar flui em direção ao norte. Isso faz com que a fria água do mar saia dos níveis mais profundos e venha para a superfície, criando neblina. Conforme a noite cai, as nuvens descem. E a neblina invade a terra, depositando umidade nas folhas e galhos. Esta névoa do mar, rica em nutrientes, também cria recursos valiosos para a vida marinha e pássaros aquáticos. Esta é a pequena ilha de Nosivy, na costa sudoeste de Madagascar. Rabos de palha de cauda vermelha se aninham em colônias reprodutoras na costa. Eles são monogâmicos. Ambos os pais ajudam a incubar os ovos e a alimentar os filhotes em crescimento. Depois da temporada de reprodução, eles alçam voo novamente. Eventualmente, a colônia se dispersa e os pássaros percorrerão o oceano até a próxima temporada de acasalamento. A disponibilidade de água define as variadas paisagens de Madagascar e a sua vida selvagem. Desde suas exuberantes florestas tropicais ao leste, aos áridos semidesertos no extremo sul. Entre esses dois extremos estão outros ambientes únicos, moldados não apenas pela abundância de água ou pela sua falta, mas também pelo poder da água de esculpir a antiga geologia da ilha. Em nenhum outro lugar, isso é mais óbvio do que nas regiões montanhosas da cadeia que corta a ilha. Esta é a paisagem de arenito do Parque Nacional de Isalo. Ela foi fortemente erodida pela água ao longo de milênios. A chuva cai nestas montanhas na região central, enquanto o ar morno e úmido é forçado a subir. As montanhas são esponjas gigantes, capturando a água e despejando-a lentamente ao longo do tempo, o que significa que a água é previsível. E onde há água com constância, há vida.
Os rios talharam grandes cânions pela paisagem que foram formados quando Madagascar ainda era parte de Gondwana. Estes desfiladeiros são oásis vibrantes, repletos de vida. Bem acima, nas montanhas de arenito expostas de Salo, as condições são muito diferentes. Aqui, plantas raras fizeram seu lar. Esta paisagem severa abriga uma grande diversidade de plantas suculentas que podem reter água. Elas são um resquício de quando Madagascar era um ambiente muito mais seco. A ilha tem uma população única de plantas distintas, como essa eufórbia vermelha. Ela se baseia na polinização de insetos e oferece uma rica recompensa de néctar. Insetos são atraídos para essa flor colorida. Mas a beleza, muitas vezes, está aliada ao perigo. Uma aranha-lince aguarda por um banquete. Mas a própria aranha não está imune ao perigo. Uma vespa parasita está procurando um lugar para pôr seus ovos. E o seu alvo é a aranha. Ela é persistente e tenta paralisá-la com seu ferrão. Se a vespa conseguir imobilizá-la, a carregará de volta ao seu ninho e porá seus ovos dentro do corpo da aranha. Depois de chocarem, as larvas carnívoras da vespa comerão a aranha viva. Mas ela não tem essa chance. Os assassinos de vespa estão se aproximando. Outra vespa é capturada no abraço mortal do louva-a-Deus. E a vespa parasita também pagou caro. A sorte mudou e ela se tornou vítima da aranha. As montanhas de arenito de Salo foram moldadas pela água ao longo de milênios, criando inúmeros lares para esta coleção única de vida selvagem. Seguindo em direção norte ao longo da cadeia montanhosa de Madagascar, outras paisagens impressionantes criadas por uma dinâmica única entre as rochas e o clima se revelam. Antigas montanhas de granito datam de milhões de anos atrás. Nenhuma é mais impressionante que os domos gigantes da montanha Anja, também conhecida como as Três Irmãs. O granito é uma rocha antiga criada pelo resfriamento de bolhas de lava derretida bem abaixo da superfície. É tão dura que resiste a erosões e a chuvas constantes que caem, fazendo nada mais do que suavizar suas superfícies. Estas montanhas são o lar da maior população de lêmures de cauda anelada de Madagascar. Os cauda aneladas são os lêmures mais adaptáveis da ilha. Eles podem sobreviver em uma variedade de habitats extremos, desde os desertos ressecados de Madagascar até os frescos topos da montanha Anja.
No inverno, esses picos de 1.400 metros estão frequentemente salpicados de neve. Os caudas aneladas daqui não parecem notar. Eles têm pelos mais espessos que o comum e se tornaram mestres na arte de escalar rochas. Os caudas aneladas dividem sua casa na altitude com algumas plantas e animais resilientes. Eles prosperam aqui apesar do clima e terrenos severos, devido à disponibilidade de água, que forma poças nas rochas, e à abundância de alimento nas florestas, que crescem no sopé das montanhas. O granito resistente dos domos da Montanha Anja resistiu ao tempo e ao poder erosivo das chuvas. Mas um lugar, no extremo norte de Madagascar, é mais frágil. Há muito moldado pelas tempestades, talvez seja a paisagem mais impressionante de todas. Ankarana é uma fortaleza natural de pedras, protegida por picos rochosos afiados, conhecidos como tsinke. Apenas plantas adaptadas para suportarem a cerca conseguem sobreviver na superfície exposta. Este é um dos últimos lugares da ilha onde se esperaria encontrar um lêmure. Mas os lêmures da espécie Eulemur coronatus são resistentes e sobrevivem aqui. Suas mãos e pés são acolchoados, permitindo que eles passeiem pelas rochas afiadas. Eles atravessam essa formidável paisagem diariamente enquanto viajam entre bolsões de floresta em busca de comida. Esta vasta estrutura de calcário se formou há aproximadamente 150 milhões de anos em uma lagoa antiga no litoral de Gondwana. Ao longo de milênios, bilhões de plânctons marinhos, junto com toneladas de fragmentos de corais, se assentaram no fundo da água. Estes sedimentos foram comprimidos durante milhões de anos até finalmente se transformarem em rocha. Esta nova rocha foi então empurrada por movimentos tectônicos e o calcário ficou exposto aos elementos, revelando sua natureza frágil. O calcário sofre erosões facilmente. A chuva desgastou a superfície da rocha, moldando-a em picos irregulares e cavando fissuras profundas. Conforme a chuva desaparece nas fendas da pedra, ela flui para as profundezas da rocha e forma rios subterrâneos. Estes rios esculpiram o maior sistema de cavernas de Madagascar e um dos maiores da África. As fundações de Ankarana foram transformadas em um labirinto de cavernas gigantes, decoradas por cristais em abundância. Água cheia de calcário dissolvido escorre do teto,
cada gota deixando uma mínima camada de carbonato de cálcio para trás. Raízes de plantas que crescem na superfície dos tsing são encapsuladas no calcário enquanto invadem as fendas da rocha em busca de água. Estas cavernas abrigam uma coleção incomum de criaturas subterrâneas. Morcegos se penduram do teto. Os buracos onde se abrigam são resultado de erosões na rocha ao longo de milênios causadas pelos seus corpos levemente ácidos. Mais da metade das espécies de morcegos de Madagascar fizeram seu lar em Ankarana. Nos lugares onde os morcegos se acumulam, pilhas de excrementos, conhecidos como guano, se formam logo abaixo e alimentam diversos animais moradores da caverna. Os escorpiões também dependem dos morcegos acima. Embora não se alimentem de guano, eles caçam os insetos que o fazem. Mas predadores mais impressionantes também habitam essas cavernas. Esta é a Caverna dos Crocodilos. Ela tem esse nome por conta dos crocodilos que se escondem em suas profundezas. Este é um dos únicos lugares na Terra onde crocodilos do Nilo se adaptaram para viverem em cavernas. Por que o fizeram é ainda um mistério, mas acredita-se que eles possam ter entrado nas cavernas em busca de um abrigo do calor escaldante e dos caçadores humanos. Também é possível que eles entrem de tempos em tempos para caçarem morcegos, peixes cegos e enguias que vivem nos seus rios subterrâneos. Talvez a caverna mais impressionante de todas seja a majestosa Caverna Catedral. Um buraco no teto permite que um foco de luz a atravesse até atingir o solo. E este buraco está crescendo. Lentamente, a rocha acima está sofrendo erosões e, eventualmente, todo o teto da caverna desabará. Estas cavernas colabadas formam bolsões na superfície dos tsing, que gradualmente se enchem de matéria orgânica, formando um solo onde plantas podem se firmar e sobreviver a esse ambiente hostil. Árvores se estabelecem e crescem nessas isoladas florestas afundadas. Algumas são bem peculiares, como as suculentas sem tronco. Elas pegam carona nos troncos de árvores vizinhas em busca de luz solar, sem precisarem investir pesadamente no seu próprio sistema de suporte. Estas florestas únicas são ilhas nesse mar de rocha. Madagascar é um lugar estranho, único e lindo. Com uma variedade impressionante de habitats e paisagens especiais. Cadeias montanhosas dominam o clima da ilha e ditam as vidas dos seus raros habitantes. Selvas úmidas são estufas globais para a diversidade.
secos desertos de pedra oferecem armadilhas mortais. Para todo lugar que se olhe, a vida é simplesmente diferente, incomum e espetacular. Adaptada de maneira única às variedades de habitats encontradas nesta ilha à deriva.